Ser cauteloso sobre as pessoas em sua vida é muito importante. Os relacionamentos que você tem são diretamente proporcionais ao tipo de vida que você viverá. A Bíblia é clara nesse aspecto, pois Deus compreende que, como seres humanos, somos facilmente influenciados. É importante evitar pessoas negativas para orientar nossa vida na direção correta. Aqui estão algumas verdades bíblicas sobre isso. Má companhia corrompe o caráter bom. Não é novidade o impacto que uma má companhia pode ter sobre as pessoas. E, por vezes, isso se revela na ingenuidade dos crentes. Eles têm uma bondade intrínseca que os faz acreditar na bondade alheia. Dar o benefício da dúvida é uma característica de sua fé, na crença de que as pessoas podem mudar e que, no fundo, são boas. É uma realidade que muitos não percebem. A Bíblia frequentemente retrata o mundo como imerso em trevas. Os crentes, por sua vez, têm a tendência de projetar sua visão positiva do mundo sobre os outros, presumindo que todos partilham da mesma bondade intrínseca que eles próprios. Assim, em vez de se guiarem pela palavra de Deus, eles tendem a enxergar as pessoas através de sua própria perspectiva otimista. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, "Não vos enganeis, a má companhia corrompe o bom caráter." Não há como escapar disso. Sempre somos influenciados por quem estamos. Sempre que estamos com má companhia, seremos influenciados por eles. Existem duas maneiras pelas quais esses amigos malévolos e ruins operam. A primeira maneira é tentando diretamente corromper os pensamentos e mentalidades de outros, levando-os ao pecado. Esses tipos de pessoas geralmente são ousados o suficiente para encorajar maus hábitos, geralmente por motivos egoístas. Eles dizem diretamente para você fazer coisas que estão contra as Escrituras. Um exemplo de alguém assim é Jeroboão. Ele usou sua influência de forma negativa. Em vez de levar os filhos de Israel a Deus como seu rei, ele os levou contra ele. Ele construiu 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Ele também fez sacerdotes e celebrações para eles. Ele fez isso porque queria permanecer como rei sobre as 10 tribos de Israel, e o povo aceitou. O segundo método é mais sutil que o primeiro. Esses indivíduos tentam indiretamente corromper as mentes e opiniões de outros. Eles são cautelosos ao influenciar as opiniões dos outros, utilizando sugestões habilidosas. Demonstram uma astúcia peculiar em suas ações. Foi assim que o diabo conseguiu enganar Eva em Gênesis capítulo 3. Ele sabia o que estava fazendo, mas Eva provavelmente sentiu que era uma pergunta inocente. Essas pessoas entram facilmente e agem inocentes para que você possa confiar nelas. E com o tempo, você fica menos suspeito e eles te desviam. Você deve ter cuidado com quem está ao seu redor. Muitas pessoas são lobos em pele de cordeiro. São astutos, e você deve ser capaz de discernir essas pessoas e distingui-las. Outro tipo de indivíduo que deve ser afastado de sua vida são os tolos. Raramente alguém aprecia a companhia de um tolo. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: "Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá danos." Sempre que andamos com os sábios, eventualmente nos tornamos sábios. Mas sempre que somos amigos do tolo, sempre sofremos danos. A Bíblia está cheia de histórias de tolos, e o apelo para evitar esses tipos de pessoas. Se há alguém de quem você deve ter cuidado, é o tolo. O tolo Nabal é um exemplo de alguém na Bíblia que era muito tolo. A história de Nabal está em 1 Samuel capítulo 25. Nabal era um homem rico, mas tolo, que morava na cidade de Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali perto, em Carmelo. Davi, que ainda não era rei, e seus homens estavam no deserto. Eles protegiam os pastores e rebanhos de Nabal, garantindo sua segurança. Quando chegou a hora de um festival, Davi enviou mensageiros a Nabal pedindo provisões ou qualquer gesto de boa vontade pela ajuda que tinham fornecido. No entanto, Nabal respondeu rudemente e se recusou a dar qualquer coisa a Davi e seus homens. Isso enfureceu Davi, e ele decidiu retaliar atacando e matando Nabal e sua família por sua falta de bondade. Abigail, esposa inteligente e sábia de Nabal, foi informada da situação. Ela rapidamente tomou medidas, reunindo um generoso presente de comida e suprimentos, e foi encontrar Davi antes que ele pudesse executar seu plano. Abigail se aproximou de Davi humildemente,
reconhecendo a tolice de seu marido e oferecendo as provisões para apaziguá-lo. No final, Deus feriu Nabal, resultando em sua morte. Para os tolos, o destino comum é a morte. Evite a companhia de tolos e assim, salve-se da mesma sorte. Pessoas irritadas. Provérbios capítulo 22, versículos 24 a 25 diz: Não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Devemos ter cuidado para não nos tornarmos amigos de pessoas irritadas. A raiva não é apenas um pecado quando mal administrada. É uma terrível exibição de caráter. Devemos evitar pessoas que sempre reagem com raiva, como a Bíblia aconselha. Há 2 instruções claras em Provérbios capítulo 22, versículos 24 a 25 concernentes às pessoas irritadas. Não as faça amigas. Somos instruídos a evitar estabelecer amizades com tais indivíduos e a mantê-los afastados de nosso círculo social. Embora seja louvável suportar ofensas em vez de retaliar, especialmente quando podemos exemplificar o Evangelho através de nossas ações, é crucial exercer cautela ao lidar com aqueles propensos à ira. Embora sejamos ensinados a oferecer a outra face quando alguém nos agride, o discernimento astuto e a sabedoria são essenciais para avaliar a situação. Como a Bíblia aconselhou, há 2 instruções claras em Provérbios capítulo 22, versículos 24 a 25 sobre pessoas irritadas. Primeiro, não faça amizade com elas. A primeira coisa que nos é dita é não fazer amizade com essas pessoas. Não devemos ter essas pessoas em nosso círculo. Não devemos compartilhar áreas valiosas de nossas vidas com essas pessoas. Elas não são o tipo de pessoas que devemos manter por perto. Quando temos amigos, gostamos de discutir certas coisas com eles e às vezes buscar soluções para problemas que possamos ter. Quando procuramos um amigo irritado por ajuda, eles nos darão soluções que causarão mais problemas, porque só podem dar o que sabem. Eles só darão soluções duras a partir de sua visão irritada. Segundo, não se associe com eles. A Bíblia leva um pouco mais longe com pessoas irritadas, dizendo para não se associar com elas. Isso pode parecer severo, mas se você considerar o tipo de coisas que uma pessoa irritada pode fazer a você, perceberá que não é severo de forma alguma. Havia muitos homens irritados na Bíblia, mas observemos o exemplo de 2 irmãos, Simeão e Levi, filhos de Jacó. Vemos uma história em Gênesis capítulo 34. Sua irmã, Diná, foi estuprada, o que foi verdadeiramente um ato desonroso, e eles estavam irritados. Infelizmente, sua raiva não estava justificada. Esses homens escolheram agir de forma enganosa, não apenas com aquele que estuprou sua irmã, mas com toda a vila dele. O estuprador de Diná queria se casar com ela e trouxe seu pai para Jacó e seus filhos. Os filhos de Jacó disseram que só concordariam se todos os homens se tornassem circuncidados, e esses homens concordaram. Depois que os homens foram circuncidados, Levi e Simeão, em sua raiva, mataram todos os homens da vila em honra à sua irmã. Em anos posteriores, em vez de receberem uma bênção como seus outros irmãos na Bíblia, eles receberam uma maldição por causa de sua raiva. Gênesis capítulo 49, versículos 5 a 7 diz: Simeão e Levi são 2 da mesma espécie. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu nunca me junte às suas reuniões, que eu nunca participe de seus planos. Pois em sua raiva eles mataram homens, e em sua malignidade eles mutilaram bois apenas por esporte. Maldita seja a sua raiva, pois é feroz. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por toda Israel. Pondere sobre a possibilidade de ser amigo dessas pessoas e, por engano, acabar ferindo-as. Já imaginou como elas reagiriam? Os ímpios, pecadores e zombadores são outro grupo de pessoas que devemos evitar. Essas pessoas trabalham diretamente contra Deus. Seu prazer não está na lei de Deus, mas em perpetuar o mal. Essas pessoas nunca mudarão, mas garantirão que você seja a vítima delas. Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz: Vocês estavam correndo bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Note que o apóstolo Paulo disse: quem os impediu, não o que os impediu.
Quando as pessoas erradas estão ao seu redor e você continua seguindo com elas, você compartilhará de sua destruição quando ela chegar. Isso também é o que a Bíblia quer dizer quando diz que o companheiro dos tolos será destruído. Para escapar da destruição e alcançar seu potencial máximo, é essencial estar rodeado das pessoas certas. Amizades negativas e prejudiciais devem ser eliminadas. Para afastar essas amizades, é necessário tomar algumas medidas. Em primeiro lugar, é preciso tomar a decisão de deixá-las partir. Enquanto ainda estiver indeciso e confuso, continuará entretendo-os. Em segundo lugar, você deve orar e, se necessário, jejuar. Às vezes, afastar as pessoas pode ser simples, outras vezes pode ser difícil. Então você deve orar para afastar essas pessoas de sua vida. Isso é especialmente importante quando você tem laços de alma com essas pessoas. Em geral, somos exortados em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não se juntem com descrentes, pois o que a justiça e a maldade têm em comum? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Como crentes, devemos ter cuidado com quem permitimos em nossas vidas. Se você tem repetido o erro do passado de não ser discernente em relação aos seus amigos, deve ter cautela para evitar os mesmos equívocos. Não se deixe levar pelo sentimentalismo em relação aos seus amigos. Não se trata de egoísmo abandonar aqueles ao seu redor que você ama, mas sim de eliminar influências negativas e cercar-se verdadeiramente de pessoas que desejam o seu bem, sem invejas. Seu destino é significativo tanto para Deus quanto para sua própria vida. Infelizmente, há pessoas que permanecem inalteradas, optando por seguir influências satânicas. Oremos juntos. Senhor Jesus, agradecemos sempre por suas palavras de sabedoria. Agradecemos por se importar com todas as áreas de nossas vidas. Senhor, admitimos que não somos tão sábios e precisamos de sua sabedoria em relação aos tipos e qualidade de amigos que temos em nossas vidas. Somos seus filhos e escolhemos nos submeter à sua vontade. Por favor, nos abençoe e nos guie enquanto fazemos este compromisso. Em nome de Jesus, amém.